Olá, pessoal. Estamos aqui novamente, agora para encerrar mesmo a unidade 2. Vamos para a terceira parte aqui do 2.7H, que é a equiparação salarial. Nós já vimos os conceitos, terminologias, já vimos a regra, já vimos os requisitos, sejam eles 6 ou 7, de acordo com a doutrina que você vai seguir. E agora vamos ver quais são os critérios que o legislador criou para excluir a possibilidade jurídica de uma equiparação salarial. Antes de nós revermos os dispositivos normativos, vale aqui esclarecer. Essas excludentes não permitem a perpetuação da desigualdade. Essas excludentes não permitem abusos salariais contra alguém. O que essas excludentes fazem é dizer que o caminho da isonomia não é pela equiparação. O caminho da igualdade não é buscar equiparação salarial via processo judicial. O que aquele que se sente injustiçado tem que fazer quando há uma excludente é trilhar um outro caminho que eu vou explicar aqui. Então vamos lá. Quando é que não haverá equiparação salarial? Primeiro, quando o empregador instituiu quadro de carreira ou plano de cargos e salários. Antes da reforma, havia um controle estatal desses quadros de carreira, desses planos de cargos e salários. E esse controle estatal, para dar legitimidade à estrutura empresarial salarial, ele já tinha uma consolidação jurisprudencial, que eu nem vou citar aqui, porque o TST vai ter que se pronunciar sobre esses enunciados sumulados posteriormente à reforma. Ficam como referência apenas históricas, súmula 127, 19 e OJ 418. Qual é a lógica aqui do quadro de carreira antes ou depois da reforma? É que o empregador construiu uma estrutura que diz quais são as tarefas, quais são os cargos, quais são os modos de se alcançar esses cargos, quais são as exigências para a ocupação do cargo, quanto tempo de empresa ou de sociedade empresária ou de empregador você tem que ter para alcançar tal cargo, qual é o salário daquele cargo, ou seja, há uma normativa, ou melhor, uma regulamentação interna ao empregador ou decorrente de negociação coletiva. E se o empregado se sente injustiçado em decorrência de um enquadramento, ele não vai buscar equiparação. Ele vai buscar o posicionamento correto na carreira. Leiam isso na doutrina, porque é complexo explicar. Mas vamos lá. Imagine que a função 2B do quadro de carreira pague R$3.000, tenha lá a descrição das tarefas, que ela exige curso técnico para alguém alcançar esse cargo, e exige 2 anos, ou 3 anos, ou 1 ano, na função 2A. Então, para você progredir de 2A para 2B, e que 2A pague R$2.000. Para você progredir na carreira do cargo 2A para o cargo 2B, você tem que ter curso técnico, tem que ter pelo menos 1 ano na função 2A, você tem que ter comprovação de conhecimento em Excel, sei lá, o patrão cria os requisitos. Vamos dizer que fulano preenche tudo.
complementa todos os requisitos, todas as exigências para estar na função 2B, mas ele está ilegalmente estacionado, estagnado, paralisado na função 2A. O patrão esqueceu, entre aspas, de promovê-lo para a função 2B. O que ele vai fazer? Ele não vai buscar equiparação salarial. Ele vai ajuizar uma ação dizendo que as regras do quadro de carreira não foram aplicadas no caso dele. Que ele preencheu todos os requisitos para promoção, para progressão, e, mesmo tendo preenchido os requisitos, está estacionado na carreira. E aí ele prova, judicialmente, que preenche todos os requisitos. E aí o juiz defere ou não, julga procedente ou improcedente o seu pedido de novo enquadramento na carreira, com os reflexos remuneratórios. Então, vejam, não se trata de um permissivo para a desigualdade. O quadro de carreira, o plano de cargos e salários, o que ele faz é abrir uma nova frente argumentativa para aquele que se viu injustiçado. Não a frente da equiparação, mas a estratégia de novo enquadramento. Há um problema na nova dicção seletista reformada. E o problema é que não há mais necessidade de homologação desse plano de cargos e salários ou quadro de carreira em órgão estatal. E o órgão estatal era o extinto Ministério do Trabalho. Qual era, ou por que há ainda necessidade dessa homologação? Porque a homologação fixa uma data de registro e o conteúdo. Porque se o patrão não tem mais que homologar, ele pode criar 1000 quadros de carreira, 1000 planos de cargos e agir discricionariamente com esses documentos, porque não há uma chancela estatal para esses documentos. Eu sugiro em meus estudos uma saída que seria colher a assinatura do empregado e datar esse quadro de carreira como cláusula contratual, mas o legislador não foi nesse sentido. Então, lamentavelmente, nós temos uma insegurança decorrente do quadro ser o quadro que o patrão quiser. Um outro ponto que está aqui nos critérios de exclusão, vejam aí na CLT de vocês, voltando um pouquinho aí à frente, é o do parágrafo 4º do artigo 461, que trata do trabalhador readaptado pela Previdência, que não pode ser paradigma. E isso aí é correto, essa regra é anterior à reforma, essa regra não foi modificada, essa regra não traz injustiça, porque quem traz injustiça é a regra reformada, né? O que é isso? Imagine o seguinte, você tem lá no estabelecimento empresarial um mecânico ganhando R$4.000. Imagine que esse mecânico, ao trabalhar, tenha sofrido um acidente e que tenha perdido a destreza necessária para os movimentos finos e que, por isso, ele não possa mais ser mecânico. E imagine que o empregador tenha readaptado esse mecânico agora nas funções de porteiro ou vigia. Ele não pode ter redução salarial por força do princípio da irredutibilidade salarial, por força de norma constitucional. Então, ele vai continuar ganhando R$4.000. Mas os outros porteiros, colegas dele, ganham R$2.000. O que o legislador disse já há muitos e muitos anos? Ora,
esse agora porteiro, ex-mecânico, e que ganha mais do que os outros porteiros, ele não pode ser paradigma. Porque a diferença salarial decorre não de um ato patronal, e sim de readaptação previdenciária. Então, é justo que o empregado que ganha mais, porque é readaptado pela Previdência, não sirva de paradigma para o seu colega que ganha menos. Não há aqui nenhum problema, isso a regra é antiga. Vejam aí na doutrina, nenhum problema quanto a isso. Uma outra possibilidade de exclusão é a do parágrafo 5º, eu estou tratando assim, o professor Maurício trata como requisito, é a falta de contemporaneidade entre equiparando e paradigmas, como eu já expliquei no vídeo anterior. O que o patrão pode dizer para excluir a equiparação? Bom, eu pago diferente porque equiparando e paradigma não foram contemporâneos na função, eles não trabalharam juntos. Eles trabalharam para mim em momentos históricos, em momentos diferentes da vida do meu negócio. Então, tendo trabalhado ambos em momentos diferentes, o salário de um não se comunica com o salário do outro. Seja como requisito, seja como excludente, fato é que, para a legislação reformada, se ambos não trabalharam no mesmo momento, não podem servir para a equiparação às suas situações fáticas de equiparando e paradigma. Por fim, a reforma criou uma multa em caso de discriminação, uma multa diminuta, mas é uma multa se o empregado conseguir provar, além dos requisitos da equiparação, que a desigualdade decorreu de preconceito. Vejam aí no parágrafo 6º. Não vou tratar das súmulas 4, 5, 5 e 6, porque o TST terá que rever ou terá que se manifestar sobre essas súmulas para alterar, cancelar ou manter seus conteúdos. Eu deixo aqui como registros anteriores à reforma trabalhista. Então, gente, esse tema da equiparação salarial é um dos mais sensíveis na prática trabalhista, um dos mais importantes para a nossa discussão doutrinária, é um dos mais recorrentes na jurisprudência. Então, façam os exercícios, leiam a doutrina, acompanhem a jurisprudência, não percam de vista a discussão sobre equiparação salarial, vocês serão cobrados em relação a isso. Mas o que eu tinha para unidade 2 é isso. Eu insisto na importância de acompanhar dia a dia, conforme o cronograma da disciplina, os nossos conteúdos. Fico à disposição de vocês durante toda a semana, lá na plataforma, seja por fórum, seja por e-mail, seja por mensagem privada, da forma que vocês quiserem, eu estou à disposição para debater os conteúdos, como sempre faço. Infelizmente, não temos sala de aula hoje para conversar, sala de aula na UFOP, na EDTM, mas temos muitos meios virtuais para isso, e vocês devem se valer desses meios para fomentar o debate. Muito obrigado pela paciência de vocês nessa unidade 2, espero que vocês tenham entendido tudo. Vamos aos exercícios e vamos às avaliações. Um abraço, muito obrigado, até breve.